E a gente começa o Jornal do Estado de hoje falando sobre os desdobramentos do crime ambiental que afetou gravemente o litoral sergipano. A Justiça Federal suspendeu a decisão que determinava prazo para que a União adotasse medidas emergenciais para conter o avanço do óleo. Na audiência também ficou definido que o IBAMA vai aumentar o efetivo para a limpeza das praias. Depois de mais de 3 horas e meia, a audiência foi finalizada sem consenso entre as partes envolvidas. Representantes da Marinha, Ministério Público Federal, IBAMA, empresas privadas especialistas em petróleo e Fundação Mamíferos Aquáticos apresentaram seus posicionamentos diante do desastre ambiental. A juíza federal Thelma Maria Machado decidiu suspender a decisão liminar concedida no sábado, para que a União adotasse medidas emergenciais que contivessem o avanço das manchas de petróleo, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$1 milhão por dia, caso a decisão fosse descumprida. Mas, para a magistrada, é preciso avaliar a situação com mais cautela. O grande ponto divergente que eu percebi na audiência de hoje foi justamente sobre a efetividade e adequação das barreiras. Então, nisso, como os órgãos não concordaram em relação a isso, é necessário que eu reflita mais um pouco, porque isso significa alocação de recursos públicos. Então, para a gente alocar um recurso público, tem que ter certeza de que ele é necessário, de que ele é adequado, de que ele é efetivo. Durante a audiência, os órgãos de competência ambiental e empresas privadas ligadas à atividade petrolífera acordaram a realização de uma reunião nesta quinta-feira. Se reúna para alguns pontos que foram divergentes entre o órgão ambiental estadual e o órgão federal, no sentido da colocação das barreiras em algumas áreas sensíveis. Então a divergência se coloca ou não boias absorventes agora? Na verdade, a divergência é da efetividade, né, dessas barreiras, né, em determinados locais. A DEMA deixa bem claro que a DEMA não está fazendo nenhum pedido para colocação em todo o Rio São Francisco, não tem nem como, isso é fora de execução, é dentro das áreas que nós denominamos áreas sensíveis. A juíza Thelma Machado determinou que após a reunião seja enviado a ela um relatório, apontando quais medidas são realmente efetivas na contenção das manchas de óleo. Até às 6 da tarde dessa quinta-feira, ela deve emitir uma nova decisão. Por enquanto, ficou determinado que o IBAMA irá dobrar o efetivo de trabalhadores que atuam na limpeza de praias em Sergipe. O efetivo vai de 60 para 120, sendo que 60 poderão ser remanejados para outros estados, de acordo com a necessidade e mediante autorização judicial. Ficou acordado que junto à Petrobras nós aumentaremos a quantidade de pessoas para a coleta de óleo. O IBAMA que coordena isso, nós requisitamos a Petrobras, que é a empresa que está contratando as pessoas, porque tem que ser um pessoal qualificado. Então, o IBAMA requisita a Petrobras e a Petrobras imediatamente coloca esse pessoal à disposição. Para o Ministério Público Federal, autor da ação civil pública que tem motivado as determinações judiciais, o que foi definido na audiência não causa muita mudança no atual cenário. O procurador da República, Ramiro Rockenbach, cobrou a coordenação e empenho do governo federal nas ações de contingência. Por videoconferência, um especialista em vazamento de óleo de São Paulo criticou a demora da União na adoção de ações emergenciais. Segundo ela, se o comportamento mais efetivo do governo fosse adotado, os danos ambientais teriam sido bem menores. Em termos de coordenação, de organização e de capacidade de resposta para um desastre ambiental desta envergadura, o Ministério Público Federal continua afirmando e reafirmando que a União não vem cumprindo minimamente o seu papel e, portanto, nós vamos avaliar nas próximas horas eventuais novas medidas. Nós estamos diante de um desastre ambiental, há muitas incertezas, porque, afinal de contas, não se sabe a fonte desse óleo, não se sabe a dimensão dele, não se sabe se parou, se continua e não se sabe para onde vai ou para onde vem.